Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 63. Diferenças. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavras de Jesus estão no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna através de preleções eruditas e comoventes em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos, cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lo permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Hoje vou começar os comentários lendo os versículos anteriores ao versículo 35, que é a epígrafe escolhida por Emmanuel, neste capítulo Diferenças, que temos assim ouvido há pouco. Como nós já vimos, o Evangelho de João é o que sempre nos atrai a atenção, porque é só em João que nós lemos, muitas vezes, dizeres como este do versículo 35. Como isso? É que quando os 4 evangelistas relatam o mesmo episódio, há semelhanças. Mas neste episódio, percebemos em João o discípulo que relata com emotividade. Ouçamos. Filhinhos, ainda um pouco estou convosco. Procurar-me-eis, e assim como disse aos judeus, aonde eu vou, vós não podeis chegar,
também vos digo agora. O versículo 34. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Chegamos ao 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Já nos situamos no tempo, no lugar, ouvindo esses versículos. Jerusalém, preparação para a Páscoa dos hebreus, ceia pascal, em que Jesus comunica com cuidado que aquele é o momento da despedida. E nós sabemos, é a despedida do homem que se chamava Jesus, para que o Cristo voltasse depois, por algum tempo, é certo, ao convívio dos apóstolos, um convívio breve em Jerusalém, depois da crucificação, e um pouco mais longo na Galileia. Na última ceia, disse-lhe assim Simão Pedro: Senhor, aonde vais? Respondeu-lhe Jesus: Aonde vou, não me podes seguir, mas seguirás mais tarde. Pedro diz que irá com ele para a prisão, para a morte, e conhecemos a advertência de Jesus. Em verdade te digo, não cantará o galo até que 3 vezes me tenhas negado. Então, já entramos no contexto. Despedida, preparação para a terrível condenação dos homens. E condenação que tinha sido antecipada por Jesus. O que vamos sentir na continuidade do capítulo? A excelsitude do novo mandamento. Repetidas essas palavras muitas vezes por nós, mas como estamos longe espiritualmente de entendermos esta frase, que vos ameis uns aos outros. Quantos degraus nessa escada de evolução precisamos subir para atendermos ao chamado, ao pedido de Jesus. Vejamos o modo como João se refere ao pedido de Jesus. Filhinhos, exprimindo tanta ternura aos pobres homens, espantados com a perspectiva de não tê-lo mais entre eles. Também em outros momentos, em seu evangelho, João volta ao vocativo amoroso, filhinhos, assim usado por Jesus. Pensamos que na alma sensível de João ressoava a seus ouvidos a menção carinhosa de Jesus, como recebendo filhos pequenos a quem ele dedicava amor. Amor com letra maiúscula. Nós temos até dificuldade de dizer que amamos alguém. Amor que se compare ao amor do Cristo. Jesus explica que já havia dito aos judeus e agora repetir aos 12: Aonde vou, vós não podeis chegar. Falava apenas do círculo vibratório onde estaria, inacessível aos discípulos ainda, ou
Paulo dizia que não poderiam chegar ainda ao sentimento de amor que ele emanava a todos, assim como vos amei. Novamente, que estrada longa para amar como ele amou. O Cristo falou de amor sempre. Amor mais amplo do que aquele vivenciado pelos homens. Amor incondicional, acima das ofensas, das calúnias, do abandono. Estarei contigo, Pedro, mesmo após a negação, mesmo após o canto do galo. Os primeiros cristãos aproximaram-se do novo mandamento na comunidade dos fiéis, porque tudo entre eles era comum. Interessante que no Ato dos Apóstolos, quando Lucas fala, ressalta assim: tudo entre eles era comum, exceto as esposas. Interessante essa ressalva, não é? Primeiros cristãos. Paulo entendeu o amor total, o amor do cristão, independente de igreja, da religião, do partido, diríamos agora. Paulo aos Coríntios e a nós procura repetir Jesus quando escreve: amar é ter alma grande, é ser benigno, é não ser ciumento, nem invejoso. Quem ama não se vangloria, não se ensorbece, não se envaidece. Quem ama não se irrita, nem se magoa, não suspeita mal de ninguém, não se alegra com a dor alheia. Esse amor jamais terminará, jamais desaparecerá, pois é maior que a fé e que a esperança. São apenas poucos versículos da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Com certeza, quando ouvimos novamente um pouco da carta de Paulo, nós voltamos a perceber o entendimento que havia entre ele e o convite do Cristo para que o seguisse através de tantos sacrifícios. Paulo entendeu que seria o amor do Cristo sobre a humanidade. E nós também já entendemos um pouco. Nós percebemos essa incansável misericórdia que se espalha sobre todo o nosso planeta. Nós já percebemos que essa misericórdia não cessa, apesar dos esmandos de toda a humanidade, dos homens que somos, que fomos, que ainda e ainda nos acompanha através das existências, das civilizações que perpassamos, dos encontros que tivemos, das oportunidades que tivemos e não aproveitamos. É assim, Senhor, que nós nos colocamos nesta hora, conscientes do quanto já recebemos em orientação, através dos evangelistas que repetiram as tuas palavras,
através de Paulo, que procurou, acima de falar, procurou repetir o teu exemplo. Que nos seja possível, Senhor, alcançarmos o verdadeiro sentido de amor, de que falaste aos teus filhinhos, e que nos momentos de maior dificuldade, que possamos nos sentir também filhinhos, como te dirigiste aos discípulos queridos. Que a tua mensagem alcance os corações dos nossos irmãos. Que a tua mensagem, Senhor, sobretudo, nos alcance em todos os momentos em que estivermos juntos, mesmo que mentalmente, e trazendo para cada um de nós alegria, abençoando no Senhor, que nos seja assim permitido que encerremos a nossa reunião de corações, de almas, neste momento, em nome teu, do nosso Pai, de Teresa de Antônio de Aquino, de Dr. Bezerra, de Sheila, de Cleia, dos nossos mentores espirituais. Que assim seja, graças a Deus.